E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado. Não deixe a semente da palavra morrer. Faça ela virar uma floresta frutífera dentro de você. Glória a Deus. Amém. Isso é profético, amém? Amém. Abre aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor. No livro de 1 Reis, um texto muito conhecido. No capítulo 19. Eu vou ler o texto todo. E é tão gostoso como Deus, Ele vai, cada pedacinho do culto, vai confirmando a palavra, amém? Vai fazendo aquela confirmação, já vai desde o início, irmão, que Deus, Ele está agindo. Não é num só momento. Tem pessoas que acham que o Senhor só vai começar a fazer quando ela pegar o microfone, não é? Não, mas desde o momento em que nós nos propomos a vir na casa de Deus e chegamos aqui, Ele já está agindo, ó. Aleluia. Há muito tempo. Glória a Deus. Ele já está com tudo preparado. Glória a Jesus. Só se materializa. Quando você chega na casa do Senhor, abre o teu coração, começa a louvá-lo, começa a engrandecê-lo. E a gente sabe que quando a glória sobe, a glória desce. Amém? Amém. Então glorifica o teu Senhor, que aqui nós somos livres. Amém? Livres para adorar a Deus, graças a Ele. Graças a Deus que não estamos, passando perseguição ao ponto de morrer. Como ouvimos o pastor falar, eu não consegui nem ver o vídeo. Quando eu já vi os irmãos lá de joelho, pelo amor de Deus, não me mostra não, porque eu sou muito fraca para essas coisas. Mas só de ouvir os tiros eu já me colocava diante da cena. Mas nós temos que ficar alertas, irmão, porque sabemos que uma hora a igreja vai chegar nesse ponto aqui também. Porque é a palavra de Deus se cumprindo. E a palavra ainda diz mais, que aquele que matar um de nós vai estar fazendo uma obra para Deus. A morte do cristão agrada o Senhor, do fiel, porque Ele traz para Ele, amém? É difícil a gente encarar isso. Aí eu até comentei com o pastor, quero ver num lugar desse, pregar prosperidade, pregar que o milagre vai acontecer, né? Ali o negócio é feio, irmãos. O negócio é feio. Mas é a Bíblia se cumprindo. Não tem para onde a gente só esperar o arrebatamento. Amém? Vamos lá. Capítulo 19 de 1 Reis. O título do texto diz: Elias no Monte Horebe. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Pensa bem, a introdução do texto. O que tinha acontecido no capítulo 18? Elias tinha feito um desafio aos profetas de Baal. Elias tinha passado 3 anos, aleluia, 3 anos escondido, porque ele havia profetizado que não iria chover em Samaria e em Israel. E ali ficaram 3 anos de seca. E aí ele resolveu voltar. Deus mandou ele voltar. E mandou ele ir direto. Acabe mandou ele enfrentar os profetas de Baal. E ele foi, enfrentou, convocou, fez uma grande reunião, deixou os profetas ficarem clamando.
de manhã até o meio-dia. E ali eles clamaram, se chicotearam, se rasgaram, lamentaram, até o ponto de Elias ficar zombando. Clama mais alto, vai ver que esse Deus aí está dormindo, vai ver que ele viajou. Elias fez até piadinha, porque Elias sabia quem ele era em Deus, amém? Que foi que Deus falou comigo quando ministrei domingo, né? Também dentro de Reis, no capítulo 17, é um livro que eu estou estudando. Então, quando a gente está estudando, é ali que Deus vai falar. Então, conclusão: Elias clamou uma só vez, o fogo do céu desceu, consumiu o holocausto, consumiu a água, consumiu as pedras. E Elias, irmãos, ele faz algo muito, muito forte. Ele pega a espada, chama alguns que estão com ele ali, e ele mata todos os profetas de Baal. Os 450 são mortos à espada. E Acabe, aqui parece que ele é a mulher da casa, né? A mulher que chega contando as coisas para o marido, não é verdade? Marido, aconteceu isso. Não, Acabe chegava contando tudo para Jezabel. Jezabel que mandava em casa. E ele fez isso, Acabe chegou, fez a Jezabel saber tudo quanto Elias havia feito, como ele tinha matado os profetas à espada. Versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Aí Elias, surpreendentemente, fica com medo. Verso 3: Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. É um tanto quanto curioso, né, irmãos? O homem havia acabado de enfrentar. Diz a história que além dos 450 havia mais 400, né, pastor? Havia mais 400 que haviam se desviado, também estavam servindo a Baal. E Elias desafiou todos 850 homens, gente. Elias ficou ali clamando, ficou ali, vendo eles clamarem ao Deus, tendo certeza do Deus que ele cria, sabendo que Baal não iria responder. E quando Jezabel manda um mensageiro dizer que vai matar ele foge com medo. No verso 4 diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Irmãos, isso aqui é o retrato do crente no meio da caminhada. As lutas vão cansando ele, vão fazendo ele ficar com medo de que a vitória nunca venha, de que o milagre não aconteça, porque o diabo ele sempre quer parecer que é maior do que Deus, não é verdade? E a gente fica ali, às vezes a gente se entrega, sucumbe, como Elias, fugiu, tentou se esconder e pediu para Deus que o levasse. O homem tinha acabado de matar 850 homens, gente. Olha que situação inusitada. É algo para a gente ficar parado e analisando. Aqui um retrato até de uma pessoa meio que num princípio de depressão, porque ele deita no versículo 5, né? Deitou, dormiu, e é assim que a gente só quer ficar escondido, dormindo, né? A gente não quer fazer nada. Hoje eu li uma reflexão onde a mulher falava que nós não devemos nos entregar a esse tipo de coisa, a preguiça, o desânimo, né? Porque Deus nos chama para guerrear, para estarmos prontos para a batalha. E foi o que o anjo fez. O anjo
6 diz assim: e olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija com água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Aqui parece que Elias não comeu nem o pão todo, né? Porque o anjo mandou que ele continuasse comendo. Quer dizer, não tinha nem forças nele para ele se alimentar, para ele alimentar o corpo físico dele. O milagre ali diante dele, um pão cozido na brasa, uma água numa botija, que o anjo de Deus colocou para ele, irmãos. Diante daquilo ali, eles podiam falar assim: poxa, quem é Jezabel? Deus manda lá do céu um anjo trazer um pão para mim, uma botija de água. Esse Deus com certeza não vai me deixar morrer na mão de Jezabel. Não é? Mas ele estava tão envolvido com a emoção, irmãos, tão focado no problema, na mensagem, na afronta, que ele não conseguia nem ver o milagre, nem conseguia nem ver o anjo ele mandando ele levantar e comer. Aí no versículo 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, porque não era uma comida comum, diga para o seu amigo aí do seu lado aí, não era uma comida comum, era uma comida do céu. E quando a comida vem do céu, igreja, a gente tem o ânimo renovado, tem as forças renovadas, amém? Amém. A gente recupera a força. Aleluia. Aí, naquela força ele caminhou, aleluia, 40 dias. Tô falando? Era uma comida diferente. Comeu e andou 40 dias e 40 noites até Horebe. Mesmo assim, Elias foi numa direção totalmente ao contrário, continuou fugindo. Se Jezabel realmente tivesse autoridade para matá-lo, já não teria encontrado ele no meio do caminho, irmãos? Pensa bem. Ele ficou 40 dias andando, 40 dias e 40 noites. O exército de Acabe teria achado ele no primeiro dia, certo? Nem parece que aquele homem ficou 3 anos escondido. Ele foi caçado por toda Israel, irmãos. Ele foi caçado nas cidades vizinhas, mas Deus havia escondido Elias. Aleluia, glória a Deus. E o mesmo Deus que escondeu Elias é fiel para nos esconder também dos nossos adversários. Amém? E ali ele entrou numa caverna, aonde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Aqui é aquela velha história de ficar lambendo a ferida. Não deu para entender? Ficar naquela lamúria: ai, eu sou tadinho de mim, coitadinho de mim. Um homem que estava vivendo milhares de milagres, irmãos. Estava vivendo um milagre atrás do outro. Eu quero dizer para você que mesmo quando você começa a lamber a tua ferida, Deus é paciente para esperar você reconhecer que você está lambendo ferida demais. Deus é muito amor, gente. Ele é todo amor. Ele é o amor. Ele é a misericórdia. E aqui está lá Elias. Aí agora a Jezabel falou que vai me matar. Aí no 11: e disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois
tranquilo e suave. Quer dizer, um vento suave e tranquilo. E no 13 diz: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? E a gente vê toda a paciência do Senhor, não é, igreja? A gente pode ficar aqui admirado com esse Deus que, sendo Deus, tão preocupado. Deus, Ele é assim, Ele se preocupa. Aí você vai falar: ah, pastor, mas você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Tá um terremoto, tá um redemoinho, é fogo para todo lado, é vento para todo lado. Como é que Deus está comigo? Como é que Deus está cuidando de mim? Não é assim que a gente pensa às vezes? A luta fica tão forte, fica tão apertada, que a gente fica assim, igual Elias, escondidinho. Ele se enrolou no manto. Quando ele sentiu suave, tranquilo vento, aí ele resolveu sair. E Deus fez a mesma pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Aleluia. E no 14 diz: e ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Elias repetiu toda a lamúria de novo para Deus. Isso aqui também é um retrato, sabe de quê, irmãos? De perseverança na oração. Porque a oração nada mais é do que uma conversa com Deus. E Elias estava colocando para Deus tudo aquilo que estava no coração dele. Elias não estava enfeitando. Ah, Deus, a gente que hoje, nós que hoje lemos a história, falamos: poxa, o homem passou por tantos milagres, por tanto poder. Ele até hoje, irmãos, ele é a segunda pessoa mais importante para o povo de Israel. Primeiro é Moisés e depois é Elias, porque foram homens poderosos em Deus. A vida deles era puro poder, era puro milagre. Aleluia. Eles ressuscitavam, eles faziam coisas extraordinárias. Moisés, né? Ele pegava a areia, jogava para o alto e virava piolho. Tem como não temer uma pessoa assim, poderosa em Deus, com tantos feitos? E ali, Elias mostra o coração dele frágil, triste, com medo. Senhor, estou zeloso porque seus profetas foram mortos, só fiquei eu, ainda quer me matar. E Deus, na sua paciência, vamos lá, versículo 15. E disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando ali, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safete, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aí aqui, irmãos, Deus faz a grande revelação. É nesse versículo 18 que vem a grande revelação de todo esse capítulo 17. Deus mandou, mesmo Elias sofrendo, mesmo Elias, será que a gente pode falar depressivo? Ele ainda incumbiu Elias de algumas missões. Olha,
Você está cansado? Você está cansado da obra? Deus prepara outro para colocar no teu lugar. Recadinho para você, tá? Cansou, Deus prepara outro para colocar no teu lugar. Então pede vigor, Senhor, revigora, renova minhas forças, porque eu ainda posso fazer muito para Ti. Coloca isso no teu coração. Ó, Deus mostrou para Elias que através dele ainda tinha pessoas para serem ungidas, ainda tinha pessoas para serem levantadas. Mas aí ele falou: vai também a Eliseu e unge ele profeta em teu lugar. O texto ele não relata, irmãos, como que Elias ficou, mas eu acredito que aquilo ali foi uma sacudida dentro de Elias. Aquilo ali de alguma maneira deve ter mexido com os brios de Elias. Pensa bem, poxa Senhor, o Senhor mandou ir lá para Acabe falar que não ia chover. Eu fui e fiz. Ah, Senhor, o Senhor mandou eu ir a Sarepta, que a viúva ia me ajudar. Eu fui, depois ressuscitei o filho dela no meio da história. Depois o Senhor me mandou ir enfrentar Acabe, mesmo ele querendo na minha cabeça, para dizer que a chuva ia cair, e eu fui. E agora o Senhor fala que vai ungir outro em meu lugar? E aí? Deve ter mexido com os filhos de Elias, né? Porque, irmãos, você não vê ele voltar para a caverna. A ladainha acabou, a lamúria acabou. Partiu, pois, Elias, 19, diz assim, ó: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a duodécima. E Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Elias era um homem muito obediente, irmãos. Aqui eu aprendo por que esse homem tinha tanto poder. Porque ele era um homem muito obediente à voz de Deus. Então fala para quem está do seu lado: quer poder de Deus? Seja obediente a Deus. Então, no 20, então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Aqui você vê a irritação de Elias. Você já sabe o que eu fiz com você. Você já está escolhido por Deus para ficar no meu lugar. É isso que eu passar o meu manto sobre você significa. Elias vai, mas volta. E voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Aleluias. Irmãos, a revelação de Deus para mim, em todo esse capítulo, está aqui no versículo 21. Tem coisas que nós não nem trazer e nem deixar guardado para vir para a presença do Senhor. Eliseu cuidava dos bois. Eliseu fez o quê? Eliseu matou os bois, distribuiu a carne para o povo. Quando você aceita Jesus de todo o teu coração, tem coisas que você tem que deixar para trás. Aleluia. Tem coisas que totalmente não pode nem ficar guardado, irmãos. Tem que ser realmente abandonados. Não dá para você servir a Deus e servir ao inimigo. Não dá. Não dá para você ficar com um pé aqui e outro lá. Não pode. E aqui nessa atitude de Eliseu, eu vi Deus, o Espírito Santo falou tão claramente no meu coração.
Por que meu povo está sofrendo tanto dentro da minha casa, minha filha? Porque eles insistem em trazerem com eles as coisas do mundo. Insistem em trazer com eles velhos hábitos, velhas manias. Coisas que eles têm que abrir mão. Eu fiz algo, né? Antes mesmo até de ter alguma coisa com o pastor Leandro, de namorar. Quando eu decidi, na minha adolescência, ficar direitinho com Deus, fazer a vontade de Deus, eu tinha álbuns de fotografias de namorado e tal. Eu levei aquelas fotografias para um monte e queimei elas todas. Todas as fotos. Foi algo que Deus mandou fazer. Deus falou assim: se você quer uma nova vida, se você quer fazer a minha vontade, abandona o teu passado. Abandona. Porque eu pegava aquelas fotos e ficava lamuriando. Podia ser esse, né, Jesus? O Senhor podia transformar, o Senhor podia fazer, o Senhor podia. Tem coisa que não dá. Não dá para você ficar querendo que venha junto com você. Não tem como. Ou você decide, ou você não decide. Porque ficar no meio termo não pode. Quando Elias fala com Eliseu: vai, mas volta, pois você já sabe o que eu fiz contigo. Deus está falando: vocês aqui já sabem o chamado que eu tenho feito. E Deus está falando desde o início desse culto: me servir em espírito e em verdade, estar na minha presença, reconhecer a cruz, reconhecer que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Glória a Deus. Não tem intermediário, não tem como. Não tem junção, não tem, como fala? Encruzilhado, não tem. É um caminho só, irmãos. É uma direção só. Eliseu foi lá, deu beijinho na mãe, deu beijinho no pai, matou os bois. Eu acredito que quando ele matou os bois, ele também sacrificou ao Senhor. Senhor, agora eu vou viver para ti. Eu entrego toda a minha vida para ti, porque aquilo ali também seria o sustento dele à frente, seria o futuro dele. Então, o sacrificar é necessário. Agrada a Deus. Amém? Agrada ao coração do Senhor. E depois, irmãos, depois que Elias foi levado aos céus, Eliseu ficou com a capa de Elias. E não ficou só com a capa de Elias. Ele ficou com porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Aleluia. Aquele que abre mão, aquele que renuncia, recebe em dobro do Senhor. Aleluia. Glória. Aquilo que você perde, você acha que você está perdendo, aleluia, você vai ganhar em dobro algo do Senhor, na direção do Senhor, na bênção do Senhor. Amém, irmãos? Então não tenha medo de abrir mão. Não fica, mas aí depois como é que vai ser? Mas eu não vou ver mais. Irmãos, Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Não foi à toa que Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Como o pastor falou aqui, qual é o natural do ser humano? É se defender. Não é verdade? Se a gente pudesse, pegava a arma e atirava em quem está querendo atirar na gente. Quer me deixar agoniada, irmãos, é ver cenas de assalto. Gente, eu fico cantando igual o Fernandinho. Eu tenho sede de justiça, sede. Irmãos, eu fico alucinada. Eu fico, Jesus, me ajuda. Me ajuda porque eu sei que eu vou ter que amar aquela
Se eu tiver encontrar com essa pessoa na rua, eu vou ter que pregar o Senhor para ela. Mas é algo revoltante demais, irmãos. Você vê uma pessoa que trabalhou o mês inteiro para conquistar algo, ter seu bem tomado, furtado, por alguém que vai pegar e trocar por algumas pedras. Dói demais. Um troço que vai acabar com a própria vida daquela pessoa. Não vai nem acrescentar, não vai ser nem algo para que a pessoa depois venha se sustentar. Não, é para se autodestruir. Então, quero dizer para você, não tenha medo de abrir mão, porque em dobro o Senhor fará na tua vida. Amém? Glória a Deus. Só para ratificar essa palavra, abre aí em 2 Timóteo. No capítulo 2. Você entenda o que é estar em Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo instrui a Timóteo. Todos acharam? Está lá no finalzinho do Novo Testamento. Antes de Tito, depois de Tessalonicenses. 2 Timóteo 2, versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneos para instruir a outros. Fala para quem está do seu lado: tudo o que você está aprendendo aqui nessa noite, passe para frente. Aleluia. Versículo 3, Paulo continua: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, quer dizer, que o alistou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A gente sabe que se um atleta que faz corrida olímpica for pego no teste, eu esqueci o nome que se dá, mas antidoping. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor. Se ele for pego no teste antidoping, aquela vitória dele continua, irmãos? Não continua. Ele perde aquela vitória, porque ele fez aquela corrida de uma forma ilegal. Ele tomou um remédio, algo que acelerou o seu metabolismo, acelerou a sua força, aumentou a sua força. Então ficou desproporcional aos outros competidores que estavam correndo com as suas forças naturais. Então, não adianta. Nas coisas de Deus não adianta tentar se bombar. Não tem como. Vai vivendo como soldado. E aqui no 4, quando ele fala: não se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, é forte demais. Porque se você estiver na presença de Deus, só porque você quer a salvação de alguém, só porque você precisa de um bem material, só porque você quer ver alguma vitória na tua vida de alguma forma, irmão, você está buscando a Deus da maneira errada. O seu objetivo na obra de Deus tem que ser salvação. O que ele fala? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o que acontece? As demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? O Senhor, Ele sabe todas as suas necessidades. E Ele, não é à toa que Ele tem o nome Jeová Jireh, que é Deus de provisão.
É o Deus que pode prover tudo para você. Foi esse Deus que Eliseu, quando matou os bois e distribuiu o porco, falou: é esse Deus que eu vou servir agora. Um Deus que vai prover todas as minhas necessidades. No versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Confirmando o que eu estou falando aqui. Pondera o que acabo de dizer, quer dizer, presta atenção. Fica firme nessa visão. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Há na tua vida alguma dificuldade de entender a obra de Deus, a palavra de Deus? Ele vai te dar compreensão nessa noite. Amém? Ele vai fazer dentro de você, o Espírito que está em você, fazer com que você entenda. Porque, irmãos, eu estava ministrando segunda-feira numa igreja, e uma coisa que o Senhor falou muito forte no meu coração: se você ler a Bíblia com olhos carnais, você não entende nada. Você parece que está num conto de fadas, né? Uma coisa surreal. Como é que um barco vai comportar toda a espécie de animais? Como é que um homem vai ficar vivo dentro de uma baleia por 3 dias? Se você não for espiritual, você não entende as coisas do Espírito. Não adianta. Então você tem que pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma pessoa espiritual. Eu quero a compreensão que vem do céu. No verso 8, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava preso. Ele está escrevendo para Timóteo, mas ele está numa prisão, ele tem algemas nas suas mãos. Mas olha o que ele declara: a palavra do Senhor, o Evangelho, ele não tem algemas. Mais uma vez, a gente tem que ser forte, irmão. Para servir Jesus tem que ser forte, tem que ser corajoso, porque você não pode estar olhando para o que você está passando. Ah, como é que eu vou falar de vida sentimental que Deus pode abençoar se eu não estou com a minha vida sentimental bem? Como é que eu vou louvar se eu estou triste? Irmãos, não é a força que tem em você, é a força que vem de Deus. Amém? Não é o que está acontecendo na tua vida, é o que Deus pode fazer na vida do outro. Aleluia. Eu li algo interessante que é não tem aquele desenho? Eu achei muito interessante aquilo. Do Dick Vigarista, quem lembra? Acho que é da época de todos. A Corrida Maluca. Vocês lembram, gente? Vocês lembram da minha época, da época de vocês também. Pode ser que ele não lembre. Aquele que tinha corrida, que tinha Penélope Charmosa. Aí não tinha um cara que ficava sempre tentando sabotar os outros? Era o Dick Vigarista, o nome dele. Alguém lembra de algum episódio ele ter vencido a corrida? Por que ele não vencia a corrida, irmão? Porque ele ficava tentando sabotar os outros. E não se importava em fazer a corrida. Ele era tão focado em ficar olhando para os outros, ver como é que o outro estava indo, o desempenho do adversário dele, que ele esquecia que ele tinha que correr também para alcançar a vitória. Então, pare de ficar olhando os outros. Aleluia. Olha só para Jesus. Glória a Deus. Enquanto você ficar olhando para os outros, a minha irmã não é crente, mas ela está abençoada, o marido dela está empregado, e blá blá blá, e eu sou cristã, estou nessa pindaíba. Se você ficar olhando para isso, vai continuar na pindaíba. Então não olhe para os outros, amém? Olhe só para Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. A palavra de Deus, ela não tem algema. No 10, para a gente finalizar: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus
com eterna glória. Glória. Paulo só parou de pregar o evangelho o dia que ele morreu. Elias falou: Senhor, me leva, eu não estou aguentando mais. Deus falou: vai lá e unge outro para eu colocar no teu lugar. A obra de Deus não pode parar. A palavra de Deus, ela tem que continuar sendo divulgada, amém? Almas têm que continuar sendo alcançadas. Então você é um escolhido para isso nessa noite. Você está aqui porque o Senhor te escolheu, amém? E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração.